Olá, irmãos. Prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, conversando e fazendo com que a gente possa sempre refletir um pouquinho, né? Porque a gente vive uma vida tão acelerada que às vezes a gente esquece de algumas coisas que nós sabemos, não valorizamos muitas informações que são importantes para a gente, e isso muitas vezes impacta na nossa qualidade de vida. Hoje eu quero falar com vocês sobre o tempo. Quem me acompanha lá nos podcasts dos sábados já me ouviu falar do tempo algumas vezes, né? E o tempo é muito complexo, né? A gente não vai conseguir definir o tempo em alguns poucos minutos, ou algumas horas, ou alguns dias, ou até mesmo alguns meses. O tempo, a grande verdade é que ele está além da nossa capacidade de entendimento. Mas a gente tenta entender. Como crianças que nós ainda somos espirituais, nós tentamos entender o tempo, né? Eu costumo dizer que o tempo é o combustível da vida, né? Sem o tempo, a gente não conseguiria estar aqui, né? Einstein dizia, é impossível, né, falar do tempo e não citar o querido Albert Einstein, né? Ele dizia na sua teoria geral da relatividade que o tempo é relativo. E é relativo sim, né? A partir do momento que a gente começa a perceber que o tempo é relativo e entender por que é relativo. Porque o tempo é muito da percepção, né? Tem pessoas que dizem assim, o tempo está passando muito rápido, não é verdade? Todo mundo há de concordar com isso, certo? Certo. Mas segundo Einstein é relativo. E por que é relativo? Porque depende da nossa percepção do tempo. Inclusive o próprio Einstein cita na sua teoria o seguinte, o que é um minuto quando você está conversando com alguém que você tem muita afinidade? Não é nada. Não é verdade? E esse mesmo minuto, se você estiver sentado em cima de um formigueiro? Muita coisa. Mas é o mesmo minuto. Há quem diga que o tempo está passando mais rápido. Mas a verdade é que não está. Verdade entre aspas, né? Porque são só teorias. Mas, como o nosso querido Einstein falava sobre isso, eu particularmente confesso que eu concordo muito com a teoria dele, o tempo é relativo. Por que nós temos a percepção do tempo menor, ou seja, o tempo está passando mais rápido? Pela velocidade, pela forma como nós empenhamos a nossa atenção. Vou te dar um exemplo. Muitos de nós, da hora que acordamos à hora que vamos dormir, nós estamos a todo momento numa sobrecarga de informações na nossa mente, no nosso cérebro. Você acorda, muitas vezes está um pouco atrasado, já pula da cama, né? Não tem mais aquela coisa de levantar, de espreguiçar, não, nada disso. Acordou, pula da cama. Já pega o celular. Eu sei que ninguém aqui faz isso. Vocês estão rindo, eu vou acabar desconfiando que vocês são assim, tá? Vamos lá, vamos assumir, nós somos assim, né? A maioria de nós somos assim. Muitas vezes a gente, antes de olhar para a janela, pela janela, antes de dar bom dia para qualquer pessoa que seja, a gente primeiro pega o celular, né? E já começa a ler informações. Algumas coisas fúteis, algumas coisas do nosso trabalho, realmente coisas importantes, e você já troca de roupa e já vai correndo para o banho, já prepara o café e sai correndo, vai pegar a condução, ou pega o carro, pega a moto e sai naquela correria, e você ao mesmo tempo tem cobrança da esposa, do filho, do marido, do irmão, do vizinho, do pai, da tia, dos colegas de trabalho, dos pares, dos seus clientes, dos seus superiores, e assim sucessivamente. Logo, essa percepção do tempo está afetada. Quem vive no interior, né, e por sinal, a estatística mostra que nos últimos 20 anos, 30 anos, né, praticamente, houve uma grande mudança no comportamento das pessoas. Os mais jovens que moravam nos interiores vieram para as capitais. Logo, as metrópoles ficaram mais cheias. As cidades, muito povoadas, ficaram ainda mais cheias. E os interiores ficaram um pouco mais vazios, né? Então, houve uma mudança muito grande no comportamento das pessoas. Então, essas pessoas cada vez mais estão aceleradas. A tecnologia está mudando a nossa vida. Recentemente eu fiz um estudo muito bacana de uma das maiores universidades do mundo, que é Oxford.
E esse estudo dizia que em 2029 um computador vai ser mais inteligente do que uma pessoa. E em 2049 um único computador vai ser mais inteligente do que toda a humanidade. E isso não é motivo de desespero, de tristeza, não, nada disso. Faz parte, a mudança ela acontece. Algumas coisas podem dar errado, naturalmente, né? Podemos, enfim, infelizmente, ter uma terceira guerra mundial, espero que isso não aconteça, mas eu acredito muito na espiritualidade e acredito que nós não estamos sós. Todos nós fizermos a nossa parte, a gente vai ter dado a nossa colaboração. A gente não pode fazer pelo outro, nem cobrar pelo outro. A gente pode fazer e cobrar a nós mesmos e mostrar a nossa atitude. Mas se tudo der certo, e tudo vai dar certo, a humanidade está evoluindo. A tecnologia está mudando as nossas vidas. E eu vejo pessoas dizer que os celulares são problemas. Não, não são problemas. Imagina só que os celulares funcionam hoje como se nós tivéssemos um carro há tantas décadas atrás. E a gente não tivesse ainda sistema de freios inteligentes, de ABS, ou freios elétricos, ou inteligente que seja, ou então airbag para nos, digamos assim, proteger em casos de batidas. A gente ainda não tem um cinto de segurança na tecnologia, ou seja, nós estamos começando a engatear nessa nova era. E tudo isso é normal. Só que a natureza não dá salto. E a gente precisa vivenciar tudo isso que a gente está vivenciando. E aí voltamos para a questão inicial do nosso bate-papo. Mas, Hugo, então quer dizer que o tempo está passando mais rápido? Não. Talvez a resposta não seria nem não, mas seria talvez. Depende muito da forma como você encara. E aí voltamos mais uma vez para a sacada do querido Albert Einstein. O tempo é o quê? Relativo. Se você acorda às 7 horas, né? Se você tem que despertar às 7 horas, por que não colocar o seu telefone para acordar 20 minutos, meia hora mais cedo? Por que não fazer uma meditação? Claro que nós estamos numa casa espiritualista e falar sobre meditação em muitos campos, né, sobretudo no ambiente executivo, né, corporativo, as pessoas ainda se sentem um pouco desconfortáveis. Algumas pessoas que professam outras fés ou que não têm fés, que se denominam incrédulos ou ateus. Mas quando se fala de meditação, nós temos a possibilidade de falar com qualquer pessoa, porque para falar de meditação a gente está falando de ciência, né? Em estudos recentes comprovam que a meditação é um dos benefícios que todos nós podemos fazer por nós mesmos. A meditação melhora a concentração, produtividade, melhora o sistema imunológico, sistema respiratório, sistema, enfim, várias questões que estão ligadas à produtividade. Inclusive grandes corporações hoje, grandes empresas, defendem e orientam e proporcionam momentos de meditação. E existem vários tipos de meditação. Imagina só que meditação é como se fosse um esporte, né? Não existe futebol, não existe vôlei, não existe handebol, não existe basquete, judô, jiu-jitsu e outras mais. Então, a meditação é como se fosse esporte e você tem que descobrir qual o melhor ou quais os melhores tipos de meditação. Assim como o esporte beneficia o corpo, a meditação beneficia o espírito. O esporte beneficia o corpo e, consequentemente, o espírito. A meditação beneficia a mente e, consequentemente, o corpo. Quando eu falo a mente e espírito. Cientificamente comprovado. Quem medita por mais tempo desenvolve mais sensação de bem-estar, de leveza. E aí isso tem a ver com a frase que eu sempre, enfim, comento com as pessoas, quem me acompanha já me ouviu falar. O que faz a diferença não é o que você tem, nem o que você é, basicamente. Nem aonde você está. O que faz a diferença é como você se sente. Se você puder controlar os seus sentimentos, buscar a sensação de bem-estar, é a maior probabilidade, não é garantia, mas é a maior probabilidade de sensação de plenitude, bem-estar e, consequentemente, felicidade. A partir do momento que você começa a
perceber os seus sentimentos, buscar se conectar com bons sentimentos, tirando a sensação de medo, tirando a sensação de insegurança. Muitas vezes nós sentimos sensações de medo, coisas que nunca vão acontecer. Quem me acompanha lá no Livro dos Dias sabe o quanto eu sou apaixonado por frases. E tem uma frase, eu não vou lembrar agora o autor, me perdoe o autor, mas a frase era mais ou menos assim: eu tive muitos problemas em minha vida, alguns deles de fato aconteceram. Opa, peraí. Como é que é? Eu tive muitos problemas na minha vida e alguns deles de fato aconteceram. Significa que eles aconteceram apenas aonde? Na minha cabeça. Para um pouquinho agora e vê se isso faz sentido na sua vida. Sim ou não? Sim. Muitos de nós, para não generalizar, né, nunca podemos, obviamente, generalizar, mas muitos de nós sofremos problemas que nunca aconteceram. E às vezes, os problemas aconteceram porque nós vivenciamos primeiramente na nossa mente. Eu conheci uma pessoa que fazia um bom trabalho e ela dependia muito do emprego dela. E ela tinha muito medo de ser demitida. E ela olhava para a direção, para a chefia dela, e ela se comportava como se ela fosse demitida, até que um dia finalmente ela foi. E eu falei assim: gente, você foi demitida, então ninguém mais tem estabilidade. Porque a forma como ela tratava era como se ela já tivesse... Quando ela era chamada para falar de alguma coisa e tal, ela ia tremendo. E eu acho que o medo fez com que, de fato, ela criasse aquele... Ela era super competente. A gente tem medo, muitas vezes, de coisas que nunca vão acontecer. E eu te falo uma coisa, a gente não precisa ter medo de muita coisa. Se nós tivéssemos fé de verdade, como nós falamos que temos, ou como nós achamos que temos, nós confiaríamos que até o mal é o bem não reconhecido. Que às vezes alguma coisa que acontece, que você acha que é além das suas forças, do seu entendimento, da sua vontade, na verdade é bom para você. Só que nós nos comportamos muitas vezes como crianças mimadas e queremos que as coisas saiam do nosso jeito. Não vai acontecer do nosso jeito. As coisas acontecem como tem que acontecer. E partindo aqui para o encerramento do nosso bate-papo, eu quero dizer para você que o tempo de verdade é relativo. Einstein, mais uma vez, estava correto. Que a gente possa desfrutar do nosso dia com mais tranquilidade, com mais leveza, praticando meditação, estando presente no presente, trabalhando o autocontrole, a autoconfiança, trabalhando a tranquilidade na nossa mente, porque o mundo que nós vemos é o mundo que está dentro de nós. A partir do momento que a gente desacelerar, mesmo num mundo muito turbulento, muito eletrizado, muito acelerado, mesmo assim, se nós tivermos a paz interior e cultivarmos isso através de prece, através de meditações, de orações, se nós fizermos isso, nós vamos ter uma percepção do tempo muito mais ampla, com muito mais tranquilidade e vamos de fato desfrutar aonde tudo acontece, que não é no passado, não é no futuro, como o nome diz, é no presente. Muito obrigado.